está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber nesta noite o líder do PP na Câmara dos Deputados, deputado Dr. Luizinho. Boa noite, Luizinho. Boa noite, Ricardo. É uma honra minha estar aqui novamente no Jogo do Poder aqui, esse que é o principal canal de informação da classe política do Estado do Rio de Janeiro. É um prazer recebê-lo nessa noite para bater um papo sobre a política nacional e estadual. Eu vou começar a nossa conversa, Luizinho, falando sobre um assunto do momento. Esse conflito que aflige a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, digamos, e o Supremo Tribunal Federal. O ministro Dino decidiu suspender as emendas impositivas, as emendas parlamentares, sob a alegação de que esse é um modelo essencialmente parlamentarista e que não tem amparo constitucional, ou seja, o deputado decidir a aplicação das verbas orçamentárias. Essa é uma prerrogativa do Executivo no regime presidencialista e não do Parlamento. Como é que você vê esse imbróglio? Que tipo de repercussão vai ter? Agora, na última sexta-feira, o Supremo, em sua maioria, decidiu amparar, validar a decisão que era uma decisão antes isolada do ministro Dino, agora passou a ser convalidada por todo o Supremo. Como é que você analisa isso? Que tipo de consequência política isso pode ter em seu desdobramento? Ricardo, a gente vê com muita preocupação. Primeiro, o ministro Flávio Dino aprovou, né, ele deu uma decisão suspendendo o que a gente chama das emendas de RP9 e RP8, emendas de comissão. De comissão. E ele falou que não são rastreáveis. Ele primeiro precisava rastrear as emendas. Ele fez. Que ele não sabe a origem, quem é. Emenda de comissão, mas que partiu de quem? Para quem? Então, assim, ele primeiro suspendeu as emendas de comissão, fez uma reunião prévia em que diversos itens que ele pediu já estavam sendo atendidos pela Câmara, o que causou bastante surpresa. Na sequência, uma das possibilidades discutidas era que aquelas emendas que estavam em comissão pudessem se tornar emendas impositivas obrigatórias individuais, como nós temos uma parte de emendas impositivas obrigatórias individuais de cada parlamentar há mais de 10 anos na Câmara dos Deputados. Isso não é um instrumento que se iniciou na gestão do presidente Arthur Lira. Não. Isso já tem quase 10 anos na Câmara e no Senado. Começou com o Eduardo Cunha. Na Câmara e no Senado. Isso. Bem, o ministro ampliou a decisão dele, Sim, impedindo as emendas impositivas individuais que houvesse uma discussão entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo sobre essa questão. Uma questão é clara, né? Você pode até questionar o modelo das emendas individuais dos parlamentares, mas é um modelo que funciona há 10 anos, não Sim. foi uma coisa criada ano passado. O ministro Flávio Dino, numa decisão, ele acabou com 4 projetos de emenda constitucional, 4 PECs. Ele, numa decisão, derrubou 4 PECs, num questionamento. De impositividade, dos valores de impositividade, de emendas de bancada. As emendas de bancada, as emendas impositivas individuais. E também é um questionamento quanto às próprias emendas de bancada. Na verdade, ele derruba as PECs porque ele derruba o direito do parlamentar de fazer a emenda e a obrigatoriedade dessa emenda. De qualquer maneira, Ricardo, a LDO e a LOA, a Lei Orçamentária e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, elas são feitas pelo Congresso, constitucionalmente. O governo até pode discutir a alocação desse recurso, ele pode inventar uma mensagem, mas cabe ao Congresso decidir como vai ser gasto esse recurso. Pode definir, vai ser em saúde, vai ser em educação, ele pode, mas não pode... O Congresso é a base do orçamento. Sim. A base do orçamento é a discussão no Congresso e a capilaridade que traz a gente. Você imagine que o ministro da Integração Nacional, por exemplo, o Valdez Góes, era governador do Amapá, ele não tem a menor situação de discutir aqui os nossos problemas de enchentes ligados à Baixada Fluminense, ligados à cidade do Rio de Janeiro. Nós, os deputados federais da região, que conhecemos o problema, que
podemos olhar e falar, ali precisa de uma alocação de recurso diferenciado. Nós temos problema ao entorno da Baía de Guanabara, para a Baixada Fluminense, que é mais baixo. Tem problemas na Grande Pavuna, na saída, no entrocamento do Rio Iguaçu. Então nós sabemos dessa necessidade. O ministro Valdez Góes, que era governador do Amapá, ele não tem conhecimento. Nós, deputados federais, quando interferimos, como trabalhamos no orçamento, a gente ajuda a definir prioridade. A nação hoje tem uma prioridade na segurança pública. Então a interferência parlamentar ela é normal. O que não é habitual é uma decisão monocrática, e aí vai sendo levada a plenário de um fato há 10 anos atrás. Acho que nós precisamos abrir um canal de diálogo, tentar estabelecer medidas, porque vai começar um cabo de guerra entre poderes. Como é que você resolve isso agora do ponto de vista prático? Porque agora já está tomada a decisão e convalidada pelo Supremo, ou seja, negociação, muda-se, enfim, algum aspecto da lei. Até que ponto, na sua opinião, quer dizer, o ministro Flávio Dino, ao fazer isso, o fez inspirado numa orientação, digamos, do governo federal, que tem interesse em não ter esse tipo de concorrência no uso do orçamento com os deputados? Ricardo, de forma muito prática, o governo federal precisa do poder legislativo. Sim. O poder legislativo, ele é o poder ali que faz as leis para que tenha governabilidade. Se o poder legislativo estiver contra o governo federal, também não tem governabilidade. Sim. Então os poderes eles têm que ser harmônicos entre si. A gente precisa estabelecer um modelo de diálogo, um modelo de recurso para o Supremo Tribunal Federal para tentar esclarecer. Ou nós fazemos novas regras. Nós podemos aprovar novas PECs, definindo de outras formas, de forma se há questão de transparência, a gente define com mais transparência, né? Eu mesmo, Ricardo, sou crítico de um modelo em que você decide o recurso e aquilo não está ligado a um plano de trabalho e a necessidade do país, de uma região, né? Você precisa estar integrado aquilo ali. Quando a gente decide colocar, e eu falo muito para você, pela minha experiência como secretário de Estado de Saúde, como secretário municipal, tudo que nós aprovamos, ele é levado à Comissão Intergestora Bipartite. Nós conversamos com um conjunto de secretários do Estado inteiro. Que valida aquela posição. Valida aquela decisão. Nós vamos colocar um centro de imagem, um hospital oncológico. Aquilo faz com que seja estratégico para todo mundo. Não pode ser um desejo de um parlamentar. Um parlamentar não pode, olha, eu vou pegar 50 milhões e vou construir um centro de imagem numa cidade que ninguém lá de outras cidades vai fazer. Chegar até lá, porque depois o SUS não vai sustentar. Claro que precisa melhorar esse diálogo, mas a gente precisa dialogar porque é uma crise institucional, Você acha que esse tipo de crise pode, quer dizer, resultar numa retaliação também do Congresso em relação ao Supremo? Fala-se muito nesse momento, por conta de outra razão, de um possível impeachment do ministro Alexandre de Moraes, já por outras razões. Mas o fato é que nesse momento há um conflito, e nesse conflito pode haver algum tipo de retaliação direcionada a um outro ministro do Supremo, já que há flagrantemente um conflito entre os dois poderes? Ricardo, eu não acredito, né, em impeachment de ministro do Supremo. Não acho que isso vai acontecer. Mas nós temos hoje tramitando na nossa Casa Legislativa, na Câmara, medidas já aprovadas pelo Senado Federal, por exemplo, que acabam com as decisões monocráticas de ministros. Sim. Nós temos um outro projeto de longo prazo, que é quem pode acessar o Supremo Tribunal Federal. Né? Um partido político com a representação de um deputado faz um requerimento ao Supremo Tribunal Federal e invalida uma PEC. Associações que não têm representatividade vão e colocam ardins e suspendem decisões através do Supremo. Pode estabelecer um outro critério para você para chegar até o Supremo, para implicar com uma ADIM, com uma DPF. Isso é um projeto que a gente já discute há algum tempo. Então, obviamente, quem faz até o próprio marco legal é a tramitação da Câmara do Senado. Então, obviamente, que outras medidas podem ser causadas. Mas eu não acredito em nenhuma solução sem ser o diálogo, Ricardo. Eu fui criado num modelo que só acredita no diálogo. Venho de uma escola política do Francisco Dornelles, que a gente é construído pelo diálogo. No conflito, a gente só vai ter perda para o país. Você acha que a solução, então, em resumo, eu vou encerrar o assunto para a gente trocar o tema, a solução nesse momento é que haja um desprendimento de parte a parte para que, através de uma negociação, se supere esse impasse? Temos que sentar no Supremo, Poder Legislativo, Poder Executivo, e discutir quais são os pontos de conflitos e ter uma decisão, vamos dizer assim, mediada desse conflito. Não tem como ter vencedores e vencidos.
que precisa fazer o seguinte: o governo precisa do poder legislativo, nós precisamos do poder executivo e o poder moderador, o poder judiciário. Precisamos sentar numa mesa e resolver esse conflito. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o líder do PP na Câmara dos Deputados, deputado Dr. Luizinho. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o líder do PP na Câmara dos Deputados, o deputado Dr. Luizinho. Semana passada, Luizinho, a Câmara aprovou, foi incluído um relatório seu no PL, no projeto de lei do Acredita, que na verdade facilita a renovação de frotas de carros de modo geral, mas você acrescentou especialmente os taxistas, a possibilidade de financiamento das frotas dos táxis do Brasil inteiro. Fala um pouco sobre isso, sobre o alcance dessa medida direcionada a esses profissionais do táxi. Ricardo, historicamente, o Partido Progressista é ligado aos taxistas. Foi Francisco Dornelles que fez a isenção do IPI para os taxistas no Brasil inteiro. Exato. Então, diversos parlamentares nossos no Estado como um todo, como Dionísio Lins, Felipe Michel, Jorge Felipe, são ligados aos taxistas, né? O Dionísio Lins me trouxe uma parte do sindicato dos taxistas. Nós tivemos uma reunião profunda com o presidente da Caixa Econômica, buscando linhas de crédito e financiamento para os taxistas, para um acesso ao taxista com financiamento mais barato. Hoje você tem formatos para diminuir o risco do financiamento. Nós aprovamos o marco de garantias, que está fazendo que a taxa de juros para você comprar um carro, para comprar um imóvel, esteja baixando muito, né? Já aumentou muito a venda de carro porque caiu as taxas de financiamento. Sim. E a gente está buscando esse projeto construindo com a Caixa Econômica. Na MP do Acredita, é uma MP... Vai beneficiar empreendedores, agricultores, mas também também os taxistas. Era uma MP que estava favorecendo as pessoas a renegociarem suas dívidas, Sim. favorecer as pessoas a captarem crédito. E aí eu pedi a relatoria, agradecendo ao presidente Arthur Lira, que me deu essa relatoria, e a gente inseriu, né, a obrigatoriedade dos bancos públicos de fazerem financiamento para renovação de frota para os taxistas. Tem um fundo garantidor no Banco do Brasil, então a gente vai conseguir uma taxa de juros muito baixa para fazer renovação de frota. Você sabe, Ricardo, com a entrada de motoristas de aplicativo, de outros formatos, ficou difícil, muitos taxistas que têm o seu carro em bom estado de conservação têm a obrigatoriedade de renovar a sua frota, hoje não conseguem renovar o seu carro. Se ele não renovar o seu carro, ele fica sem emprego. Sim, sim. Então o que a gente está fazendo de dar uma linha de crédito diferenciada, com certeza, não vai favorecer os taxistas do estado do Rio de Janeiro, que é o meu estado onde eu sou votado. Inteiro, né? No Brasil inteiro, vai trazer um modelo aí do ponto de vista inovador. prático, você acha que isso pode se consumar e, digamos, ser já utilizado pelos profissionais? Em quanto tempo essas medidas, do ponto de vista legislativo, vão ser vencidas? Ricardo, a gente está vivendo por causa desse problema do STF, a gente viveu uma semana de impasse. A gente votando o projeto, eu acho que a gente aí em 3 meses já começa a ter uma linha de crédito diferenciada para os taxistas, já através da Caixa Econômica Federal, que era um projeto que a gente já tinha construído com o presidente Carlos Vieira. Como você bem lembrou, não vai ser votado agora, porque agora tem um impasse, na verdade, a Câmara está paralisada por conta desse confronto com o STF, né? Mas ele tranca a pauta. Então, de alguma maneira, a gente vai ter que votar uma parte, vamos dizer, da forma mais breve possível. Mesmo não tendo votado na semana passada, ele vai trancar a pauta, a gente vai ter que votar esse PL, que era uma MP e foi convertida num PL. Eu acho que vai facilitar muito a vida dos taxistas, estou muito feliz com isso. E foi justamente por isso que eu pedi essa relatoria. Luizinho, o seu nome, volta e meia, é lembrado como um possível candidato à presidência da Câmara do Arthur Lira. Eu sei que existe lá preferencialmente o nome do deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, mas volta e meia se fala, olha, o Luizinho pode ser uma alternativa, dada a sua proximidade com o presidente Arthur Lira e também com o bom trânsito político que você tem com outras correntes políticas, tanto com o PL, quanto com a base do governo, com o PT. Você transita bem em todas as esferas. Daí a lembrança sempre permanente de que você pode ser uma alternativa que faça essa conciliação entre vários grupos que hoje estão em disputa pela sucessão do presidente Lira. Como é que você recebe isso? O que tem de real atrás disso? Qual é a expectativa que você tem em eventualmente ser apontado como o nome de Arthur Lira para a sucessão? Ricardo, sendo muito claro, né? Eu sou liderado pelo presidente Ciro Nogueira, o presidente nacional do Progressistas, e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Ambos são do meu partido, do Partido Progressista. Eu não tenho nenhuma expectativa de ser candidato a presidente,
né? Se o Arthur Lira e o Ciro Nogueira me derem esta missão, né, a gente obviamente vai entrar para essa missão. Mas a gente não tem nenhuma expectativa de fazer uma candidatura, né? A gente vai seguir. Se o Arthur Lira decidir que o candidato é o Omar Nascimento, nós vamos com o Omar Nascimento. Se ele decidir que é Marcos Pereira, nós vamos com o Marcos Pereira. Se ele decidir que é Antônio Brito, nós vamos com o Antônio Brito. É importante, Ricardo, para mim, do ponto de vista prático, eu estou começando meu segundo mandato, né? Estou no segundo ano do meu segundo mandato. E já foi para a liderança do PP, que, ou seja, de um partido de expressão no Congresso Nacional, partido do presidente da Câmara. Nós hoje, dentro de 513 deputados, só de ter ali seu nome lembrado entre 6 possíveis candidatos, para a gente já nos enche de orgulho. Ser líder do quarto maior partido da Câmara dos Deputados, nesse momento, para mim, o Progressista, eu lidero 51 deputados. Sim. Há 2 meses atrás, eu liderava o maior bloco da Câmara. A gente liderava 176 deputados. Para mim, já é motivo de orgulho, né? Saber também que as pessoas veem na gente a possibilidade de construir através do diálogo também nos enche de orgulho, mas não tem nenhuma hipótese da gente não seguir o que for decidido pelo presidente Arthur Lira e pelo presidente Ciro Nogueira. Já que estamos falando da sucessão na Câmara, o que você acha, estou fazendo aqui, me ocorreu agora essa ilação, que relação pode ter, digamos, o que está acontecendo hoje no Supremo com a sucessão na Câmara? Porque, de certa maneira, essas medidas que acabam com as emendas impositivas, acabam com as emendas de comissão, em última análise, afetam o prestígio e o poder do presidente Arthur Lira. E ele se enfraquece caso essa situação prevaleça. Ele perde essa capacidade de gerenciar toda essa fração do orçamento que hoje é destinada às indicações parlamentares. Isso pode enfraquecê-lo, digamos, no processo sucessório interno, ou seja, isso pode ser uma medida, se eu acho, uma desesperação política, exatamente nesse momento que começa a discussão do processo de sucessão na Câmara? Ricardo, é um enfraquecimento do parlamento brasileiro. Não é um enfraquecimento do presidente Arthur Lira ou do presidente Rodrigo Pacheco, porque não afeta somente a Câmara, afeta a Câmara e o Senado. Obviamente que numa medida em que o Poder Judiciário interfere diretamente na atuação do Poder Legislativo, traz um prejuízo muito grande para uma atuação parlamentar, traz um prejuízo muito grande para as 2 casas e afeta diretamente a eleição presidencial nas 2 casas. Por que afeta? O que pode acontecer? Porque pode acontecer tanto, por um lado, de as pessoas olharem e falarem precisamos de presidente que construam no diálogo, como a gente pode olhar e falar precisamos de presidente que possam ter força para enfrentar, né, e falar de igual para igual com os outros poderes. Então, assim, toda medida como essa, uma medida que é inesperada, pode levar para dois canais diferentes. Sim. Uma que pode vir para um enfrentamento maior e outra para a construção de diálogo. Sim. Obviamente, tudo que interfere na nossa atuação parlamentar vai interferir na eleição, tanto para presidente da Câmara quanto para presidente do Senado. Eu acho que é muito complexo, o momento é um momento com muita dificuldade, né? Nós estamos há 5 meses da eleição das mesas das 2 casas. Pois é. E aí a gente precisa, no meio dessas eleições, construir um diálogo para solucionar esse problema, porque está interferindo na atuação parlamentar e em direito adquirido de cada parlamentar. Sim. Sobre o exercício do seu mandato. Isso já você tirar vigora dentro há 10 anos, né? Você Não é tirar nada que foi dentro do criado seu agora. mandato um direito adquirido de um parlamentar é extremamente complexo. Em outra questão, o Senado aprovou o projeto de renegociação da dívida dos estados. O governador Cláudio Castro gostou do que foi aprovado, participou dessa articulação ativamente, esteve lá com o presidente Rodrigo Pacheco e tal. Preciso que a Câmara aprove. Como é que você vê esse projeto, essa proposição? Qual é a sua expectativa? Você está envolvido nisso, ou seja, para que haja a tramitação célere, para que o Estado do Rio, ao fim e ao cabo, possa efetivamente oferir desse tipo de vantagem, já que a situação do Estado, do ponto de vista da dívida, é complicada, essa dívida cresce por conta dos juros de maneira vertiginosa e o Estado é impotente para cumprir esses pagamentos? Ricardo, eu acompanho isso desde 2016, quando eu cheguei para ser secretário de Estado do governador Pezão, né, a gente enfrentava já o início de atraso de salários. Durante os 2 anos e 4 meses que eu fui secretário de Estado com o Pezão, a gente enfrentou uma situação muito dura. Eu acompanhei o Pezão na construção do regime de recuperação fiscal, na saída e na retomada do Rio de Janeiro, e acompanho agora com o governador Cláudio Castro, não só como deputado federal, mas no meu período de secretário
de estado de saúde, que o estado do Rio de Janeiro voltou a ter que pagar dívida e esse pagamento de dívida sufocando financeiramente o estado. Eu, do ponto de vista prático, Ricardo, o que eu defendo no Brasil é a extinção da dívida dos estados. Os estados já pagaram à União essa dívida. Nós deveríamos fazer a extinção dessa dívida. Federalização da dívida, ou seja, não, passaria para a União? Na realidade, grande parte dessa dívida ela é do Estado com a União. Ou a União deveria anistiar aos estados. Por quê? Ricardo, eu vou ser prático. Os estados e municípios é que fazem o investimento na ponta. Quando a União sufoca o estado do Rio de Janeiro, sufoca o estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo, o estado de Goiás e principalmente os estados do Sul e Sudeste, ele está tirando a capacidade de investimento desses estados. Quem tem condição de levar melhoria ao cidadão diretamente é o estado e o município. Então, criar um mecanismo que crie anistia e proíba novo endividamento. Uma das coisas que eu olho e mais me assusta é quando um prefeito, um governador pega um empréstimo. Está comprometendo as próximas gerações com aquele empréstimo. Sou a favor da anistia das dívidas. Obviamente, o projeto do senador Rodrigo Pacheco, já aprovado no Senado, melhora, né? Reduz a taxa de juros, melhora, mas por que a gente tem que fazer um parcelamento de dívida em 120 vezes? Por que essa dívida não pode ser alongada para 360 parcelas? Por que nós não podemos fazer uma vinculação de recurso de royalty, participação especial, que o risco da União é zero? Por que a gente tem que pagar uma taxa de juros? O Rio de Janeiro paga uma taxa de juros. Você vai apresentar algumas emendas nesse sentido quando o projeto estiver na Câmara? Ricardo, o que a gente precisa fazer, muitas vezes chega na Câmara um projeto oriundo do Senado, e a gente tem que entender a necessidade de quem está do outro lado. Nós não podemos atrapalhar o Estado do Rio de Janeiro. Estou lá eleito, sim, o quarto mais votado do Estado, 190 mil votos, para ajudar o Estado do Rio de Janeiro. Eu posso emendar se eu achar que a gente vai ter aprovação e vai ser célere para que isso aconteça. Eu não vou fazer uma emenda para atrapalhar. Né? Então, às vezes o bom é o inimigo do ótimo. Sim. Se a gente aprovar e melhorar a situação financeira do Rio, a gente pode a cada ano buscar uma melhoria. Agora, eu não consigo entender. Quando a gente faz uma operação hoje na Caixa Econômica de um financiamento, você pode financiar o seu apartamento em 240 meses, 360 meses, ou o Estado do Rio de Janeiro vai acabar. Por que não pode alongar esse prazo da dívida? Por que você não pode botar uma receita vinculada? Existem receitas vinculadas para financiamento público. Por que os estados são mal? O Estado do Rio de Janeiro. Todos os nossos estados da federação têm taxa de juros maior do que a Venezuela, do que Cuba, do que qualquer outro país paga para o BNDES. Então eu acho que o governo federal precisa olhar para os estados como parceiro e não como uma fonte pagadora. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já, hoje com o líder do PP na Câmara dos Deputados, doutor Luizinho. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o líder do PP na Câmara dos Deputados, que é presidente também do PP regional, do PP Fluminense, doutor Luizinho. Falando do PP Fluminense, qual é a sua expectativa em relação ao partido nessa eleição? Eu sei que você está disputando a eleição, você que eu digo PP, em 31 municípios. E há uma expectativa, me parece, de fazer um grande número de prefeitos, talvez 15, 20 prefeitos nesses 31 municípios em que o PP participa do processo eleitoral. Fala um pouco sobre isso, onde você está apostando mais, qual é o número que você projeta para esse sucesso do PP nas urnas agora, nas eleições municipais. Ricardo, para mim é um orgulho muito grande, porque eu, Progressistas, quando eu sucedi o Francisco Dornelles presidindo o partido, nós tínhamos 2 deputados estaduais e 2 deputados federais. Hoje nós somos 4 deputados federais e 6 deputados estaduais. Nós tínhamos uma população de aproximadamente 600 mil pessoas governadas por prefeitos progressistas. Nós saímos da eleição passada com cerca de 1.600.000 habitantes. Nossa projeção é que a gente saia dessa eleição com quase 3 milhões de habitantes do estado do Rio de Janeiro governados pelo Progressistas. É um número expressivo. Nós vamos você sair tem aí municípios importantes, Campos, por exemplo, onde está muito bem o prefeito Vladimir, você tem a disputa também lá em Resende, onde o Tande lidera as pesquisas, tem Nova Iguaçu. Por falar em Nova Iguaçu, fala um pouco sobre Nova Iguaçu. Você está envolvido diretamente no processo eleitoral de Nova Iguaçu, que é a sua base eleitoral, é de onde você partiu, de onde você começou
toda a sua carreira, onde você nasceu, onde você foi primeiro secretário de saúde, de lá você foi secretário de saúde depois do Estado, enfim, onde você ergueu os alicerces da sua carreira política. Como é que está a eleição em Nova Iguaçu? O candidato que você apoia, Dudu Reina, qual é a expectativa que você tem em relação a ele? As pesquisas mostram aí uma disputa acirrada entre Dudu Reina, Toninho da Padaria e o Jacaré, o Clébio Jacaré. Ô, Ricardo, primeiro para Nova Iguaçu, a nossa expectativa é a melhor possível. Dudu Reina é candidato nosso no Progressistas. Tem o meu apoio, apoio do prefeito Rogério Lisboa, que também é progressista, então todos nós somos 11, né? Tá usando o nosso número. O Dudu é um quadro espetacular da nossa cidade, quadro histórico. Meu pai trabalhou com o avô dele na Secretaria Municipal de Fazenda de Nova Iguaçu. A vice na chapa é minha irmã, é sua irmã, doutora exatamente. Roberta, né? Filiada hoje no PL. A gente tem o apoio, além do prefeito Rogério Lisboa, dos nossos 2 deputados estaduais, o Carlinhos Benegal e o Filipinho Raves. Nós temos o apoio do deputado federal Juninho do Pneu, nós temos apoio também do deputado em exercício Elton Cristo. A classe política de Nova Iguaçu está caminhando com o Dudu Reina. O governo do Rogério Lisboa tem mais de 60% de aprovação. Como o Dudu nunca foi candidato majoritário, nem nunca foi candidato a deputado estadual e deputado federal, ele tem um nível de desconhecimento muito grande. Nós hoje, a pesquisa já mostra o Dudu Reina na frente de todos os outros candidatos. A gente acredita que já com o início do processo eleitoral, já a partir dessa sexta-feira, nós começamos meia-noite de quinta para sexta-feira, na rua trabalhando, adesivaço, com todos nós na rua trabalhando, nós visitando as estações de trem, eu, o Rogério, a gente se dividindo um pouco. Aí eu tenho certeza absoluta que com 30 dias de eleição a gente vai estar aí com um número já espetacular, e eu tenho certeza da nossa vitória no primeiro turno, porque as pessoas de Nova Iguaçu conhecem o nosso trabalho. Quais as outras cidades, assim, rapidamente, que você acha que esse número de 20 prefeituras é um número razoável para o PP sair das urnas? Ô, Ricardo, a gente acredita em eleição de 20 prefeituras, mas eu quero te falar que nós estamos fazendo mais do que 20 prefeituras. Nós estamos fazendo grandes cidades do Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo aqui, seguindo um corredor da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Magé, Seropédica. Estamos fazendo no Sul Fluminense, Volta Redonda, Resende, Rio Claro, Quatis, Pinheiral. Estamos fazendo Mangaratiba. Estamos fazendo as 2 cidades que são hoje o orgulho do turismo do Rio de Janeiro, a cidade de Areal e a cidade de Miguel Pereira. E Petrópolis. Né? O nosso Pedro Paulo Quinzinho, lá, o candidato André Português, está no PP. Vamos fazer na Serra Petrópolis e Teresópolis, vamos fazer as 2 cidades. Vamos lá fazer em Campos o Vladimir Garotinho, que é a maior cidade do Norte Fluminense. Nós estamos numa construção de partido, estamos fazendo a cidade de Vassouras, estamos fazendo cidade muito importante. E eu tenho certeza que estamos fazendo lá a cidade de Quissamã, que é uma cidade muito importante. Eu tenho certeza que nós vamos sair aqui com certeza absoluta. Eu acho que o PP vai rivalizar no PL em ser o maior partido do estado do Rio de Janeiro, o que é muito difícil, né? Você imaginar que a gente está concorrendo com o partido do presidente Bolsonaro e do governador Cláudio Castro, não é uma disputa justa, mas nós vamos estar saindo muito parecido com o resultado do PL. Esse fortalecimento do PP pode te levar a outros projetos, ou seja, a disputar o governo do estado, por exemplo, já que você parte de uma base mais sólida, já que o seu partido se espraia por todo o estado com prefeituras estratégicas? Ricardo, eu sou candidato a fazer um bom mandato de deputado federal, a conduzir o meu partido na Câmara, a conduzir o meu partido no estado do Rio de Janeiro. A gente hoje tem a liderança do governador Cláudio Castro. Né? Eu vou fazer numa candidatura para o governo do estado, seguindo a liderança do governador Cláudio Castro e construindo um projeto para o Rio de Janeiro. Né? Eu acho assim, pela minha história de vida, né, minha trajetória, já fui muito longe. Ninguém da minha região da Baixada Fluminense chegou a líder partidário na Câmara. Acho que eu já construí bastante. Minha trajetória de secretário de Estado, com tudo que a gente construiu aqui, reimagem Baixada, duplicação de estudo do cérebro, levar a ambulância para todas as cidades, a gente fez muita coisa. Então, o nosso planejamento é um planejamento para agora. O futuro vamos construir em conjunto com os agentes políticos, né? A gente tem uma grande coligação, PP e PL. O presidente do PL no estado, Altineu Cortes, a gente brinca, a gente podia fazer uma fusão dos 2 partidos. A gente caminha junto em quase todas as cidades. Então, a gente tem muito a construir. Né? Eu respeito todas as lideranças políticas do estado. Você sabe que o PP é aliado do Washington Reis e o MDB na cidade de Duque de Caxias, é alinhado do Altineu, do Douglas,
Ruas do Capitão Lá em Nelson São em São Gonçalo. Gonçalo, em Itaboraí com Delaroli. A gente é aliado com a União Brasil em diversas cidades. A gente é um partido que busca o diálogo e a construção. E no Rio disputa a eleição com Marcelo Queiroz, né? Marcelo Queiroz é um grande quadro. A gente está oferecendo uma opção para a cidade do Rio de Janeiro. A gente tem uma chapa, eu duvido alguém ter uma chapa com a qualidade que a gente tem com Marcelo Queiroz e a Tereza Berg, nossa eterna vereadora, a mulher que mais entende transparência na cidade. A gente está oferecendo uma opção. A gente tem certeza que vai sair muito forte como partido. Para como partido, as figuras que ingressam nesse partido. Você imagina que a gente tem o prefeito Neto, de Volta Redonda, o Vladimir Garotinho, o Tandy Vieira de Resende. Nós temos as principais lideranças emergentes da nossa política. O Renato Cozzolino em Magé, que vai ser ele reeleito com 80% de aprovação. Todos nós juntos vamos construir uma política para o futuro com o governador Cláudio Castro. Vamos a um rápido intervalo. Jogo do Poder volta já já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Dr. Luizinho, líder do PP na Câmara dos Deputados. Luizinho, você coordenou um trabalho que eu achei bastante curioso do PP, que na verdade disciplina a aplicação de verbas eleitorais no âmbito do partido. E por esse projeto, por essa decisão, os deputados federais do partido acabam tendo o direito de decidir onde aplicar 4 milhões de reais em candidaturas municipais. Isso é uma coisa inédita, porque os partidos geralmente não fazem assim, são os diretórios que decidem integralmente onde as verbas são aplicadas, ou digamos, o quanto de verba é aplicado em cada município, verbas do fundo partidário. No caso do PP, o deputado federal decide. Explica pra gente isso, como é que isso funciona na prática. Ô Ricardo, o presidente Ciro Nogueira, né, é um presidente que respeita muito a nossa bancada e sabe da importância dos deputados e senadores, né? Então hoje nós somos um partido que pegou todo o seu fundo eleitoral e dividiu para aplicação entre os deputados federais, senadores e os diretórios estaduais, conforme o número de votos para deputados federais. Então eu, como deputado federal Júlio Lopes, deputado federal Marcelo Queiroz, deputado federal Bebeto, nós somos 4 no PP do Rio de Janeiro, cada um vai poder escolher os seus candidatos a prefeito e vereador no nosso estado, que vão receber 4 milhões de reais. Então nós temos 4 milhões de reais para dividir entre os nossos candidatos a prefeito e vereadores. Se você tem, digamos, 4 candidatos, você põe 1 milhão em cada candidato, se você eventualmente quiser apoiar. Sim, então sendo prático, na prática é isso. E é o partido que mais destinou recursos para que o deputado federal decidisse, né? É um partido que fez a diferença. Alguns partidos destinaram 1 milhão de reais, outros 2 milhões, outros não deram nenhum recurso para o deputado federal, mas a gente tomou essa decisão. Por quê, Ricardo? Porque para ter tempo de televisão, para ter recurso eleitoral, o critério é deputado federal, senador e número de votos globais. A gente só seguiu o critério, mas é um orgulho para a gente ver o parlamentar valorizado, né? Então a nossa bancada está muito satisfeita. Está criando problema com as outras bancadas, mas a gente está muito satisfeito. Por quê? Porque a gente precisa construir um partido forte. O Rio vai ter, o diretório do Rio, aí englobando os deputados e o diretório regional, vai ter quanto do fundo partidário para aplicar na eleição? Ricardo, a gente acredita que entre 25 e 30 milhões de reais. 25, 30 Acho que milhões. A parte mais importante desse recurso... Quantas candidaturas? 31 candidatura a prefeito. 31. Mas você imaginar que uma candidatura a prefeito de Nova Iguaçu custa 4 milhões e 900 de teto. Né? Campos, 3 milhões. Nós temos grandes cidades. Quando você traz grandes cidades e grandes cidades... Teto em Nova Iguaçu é quase 5 milhões. 4 milhões e 900. Quando a gente tem grandes cidades e temos grandes cidades a serem conquistadas para serem dirigidas pelo PP, nós também temos grandes problemas, porque nós precisamos de muito recurso para poder tocar essa eleição. Você sabe que eu sou contra esse modelo de financiamento público de campanha. Acho que o financiamento deveria ser todo privado. Acho que a gente não deveria gastar dinheiro público e essa história do campanha eleitoral privado, que às vezes também é uma espécie de investimento do empresário, ele dá uma grana, depois pede a obra depois. Como é que você vê isso? Não, eu acho que nós temos que entender que, como nos Estados Unidos, a gente tem pessoas que querem colocar recursos que acreditam na gente. As pessoas acreditam no trabalho. Sim, sim. Então não tem que tomar lá da cá. Quando você sabe quem te financiou, porque é público quem te financiou, você não tem dinheiro por fora na campanha, você não tem dinheiro público. Agora, se a regra é dinheiro público, a gente vai utilizar o dinheiro público de forma muito criteriosa. Mas eu acho melhor que a gente pudesse fazer com financiamento privado, com todo mundo sabendo quem está apoiando.
Porque as pessoas precisam saber quem está por trás de você. Todo mundo sabe que eu defendo os interesses na saúde. As pessoas que lidam com a saúde sabem que a gente quer, se tiver oportunidade, a gente vai brigar para ter mais verba de orçamento público na saúde, que a gente julga que é muito importante saúde e educação. O que não pode é a pessoa estar indiretamente financiado, por exemplo, pela indústria do tabaco, pela indústria de bebida alcoólica, e ninguém saber. Luizinho, nós estamos quase encerrando o programa, mas eu queria falar de saúde um pouco ainda. Os hospitais federais do Rio continuam com o problema, não atendem de maneira satisfatória. Recentemente, conversando com o vereador Paulo Pinheiro, ele falou, olha, está morrendo gente com câncer, porque não tem atendimento para paciente de câncer. Você chegou a aventar, quando secretário, a possibilidade da construção do Hospital do Câncer, até mesmo a estadualização do Hospital da Lagoa, para que o Rio tivesse um Hospital do Câncer. Como é que você vê essa questão da fragilização dos hospitais federais e, consequentemente, o agravamento da situação dos pacientes de casos de alta complexidade como câncer, que não tem a quem recorrer? Ricardo, o que está acontecendo é que o governo do estado do Rio de Janeiro tomou para si essa linha de tratamento oncológico. Nós construímos hoje o Instituto Estadual do Câncer da Baixada Fluminense, sim, lá onde é o Rio-Imagem. Nós estamos fazendo um investimento de mais de 200 milhões de reais lá. Nós estamos construindo o Hospital Oncológico de Friburgo. Nós estamos gastando em cofinanciamento de oncologia mais de 50 milhões de reais para expandir o atendimento oncológico. Você pega os números cirúrgicos de produção do INCA, a cada ano cai. Número de sessões de radioterapia, a cada ano cai. Sessões de quimioterapia, a cada ano cai. Infelizmente, é uma realidade. O que a gente faz para resolver? E há uma dificuldade enorme para se conseguir o atendimento no INCA. Chega a ser um absurdo. O que nós pleiteamos? Estadualizar o Hospital da Lagoa e transformar no Instituto Estadual do Câncer, gerido pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto. Parceria com o UERJ. Pedro Ernesto hoje, agradecendo ao professor Arnaldo Damião, o maior hospital universitário do Brasil. Sim. Lembrando que quando eu cheguei em 16 na Secretaria de Estado, o Pedro Ernesto estava praticamente fechado. É o maior hospital universitário do Brasil. Sim. Infelizmente foi negado por um interesse, a gente não sabe qual é. Eu tenho um projeto de lei, fazer uma fundação para fazer a gestão em comum de todos os hospitais e institutos, para esses hospitais e institutos que estão no Rio de Janeiro. Hoje, as amarras de contratação de pessoal, de compras desorganizadas, fazem com que esses hospitais não funcionem. O problema é que essa questão é gravíssima. Eu já denunciei isso aqui no programa várias vezes, porque eu me lembro que o presidente Lula, quando esteve na campanha, assumiu o compromisso de resolver a questão dos hospitais federais, que, enfim, 400 leitos fechados, atendimento, não se consegue atendimento. Mais de 1.000 leitos fechados. Mais de 1.000 leitos fechados. Isso não muda. E a ministra Nízia, embora seja uma ministra respeitada, uma ministra séria, ela não está conseguindo dar conta disso. Isso agora ela municipalizou o Andaraí, pode ser que isso ali resolva, ou pelo menos melhore a situação do Hospital do Andaraí, a Prefeitura do Rio vai assumir, mas ainda existem outros 5 hospitais que estão nessa situação de completo abandono e ela não consegue avançar nisso. O que entrava? Quer dizer, você que está participando ativamente desse debate em Brasília, como deputado, como líder do PP e como fluminense, o que entrava a solução disso? Ricardo, a gente tem que ter solução disruptiva para o problema. Não adianta ficar achando que vai trocar diretor e administrador e vai resolver. A gente precisa mudar o modelo, né? Primeiro, os hospitais eles deveriam ser divididos entre o município e o estado para ter a gestão. E os institutos, uma grande fundação. Se ficar nesse modelo que não muda nada, vamos continuar na situação que está piorando a cada dia. A EBSER ia assumir um hospital, que a Fiocruz ia assumir outro hospital, a prefeitura outro mais. Enfim, mas isso ainda não aconteceu e já estamos na metade do governo. Ou seja, o processo decisório é lento e com isso morre gente na fila. O que eu mais tenho falado há muitos anos é que nós precisamos decidir. Quem tem a caneta, quem está na administração pública tem que decidir. Às vezes a gente até decide errado, sim, mas tem que decidir. Não pode ficar sem decidir. Exato. A cada vez, principalmente a gente da saúde, Ricardo, eu tenho quase 10 anos na administração pública na saúde e não tenho um processo. Você já conversou com a ministra Nízia sobre isso? Na chegada dela, eu conversei com ela sobre isso. Eu levei a proposta de estadualização do Hospital da Lagoa. Só que a gente tem ali, né, nesse campo, muitas pessoas, muitas forças políticas achando que os hospitais são feudos. O hospital é um ente público. Ele serve à nossa população. Ele não pode servir a ninguém, a força política, ou a força política interna, ou a classe médica, ou a servidor. Tem que servir à população do estado do Rio de Janeiro.
Se a gente não for disruptivo, não trazer uma solução nova, nós vamos continuar na situação que a gente está aí. Doutor Luizinho, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Nosso tempo se esgotou. Muito obrigado, agradeço a você mais uma vez esse convite aqui. Foi um prazer tê-lo aqui na bancada. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 10h40. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.